Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai embarcar numa viagem fascinante, uma verdadeira exploração pela história das ideias, para entender a imensa e, vamos ser sinceros, bem complexa árvore genealógica da fé cristã. Se prepare para a gente descobrir juntos como tantos galhos diferentes surgiram a partir de um mesmo tronco. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa, né? Por que existem tantas igrejas, tantas denominações? A variedade pode parecer confusa, eu sei, mas olha, hoje a gente vai desembaraçar essa história. Vamos começar pela raiz, pelo tronco comum que une quase todos os galhos dessa árvore gigantesca. Então, vamos lá. Capítulo 1. O tronco comum. Sabe, apesar de todas as diferenças que a gente vai ver, a grande maioria das denominações compartilha uma base sólida, o Credo Niceno. Esse credo, que foi formulado lá nos primeiros séculos do cristianismo, estabeleceu as crenças centrais, definindo Deus como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus como sendo ao mesmo tempo totalmente Deus e totalmente humano. Esse é o nosso DNA compartilhado, o nosso ponto de partida. Ótimo, essa é a nossa base. E antes da gente começar a analisar a primeira grande divisão nessa árvore, uma pausa rápida e amigável. Se essa nossa análise já está parecendo interessante, que tal se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, curtir e compartilhar? E aproveita e conta aqui pra gente nos comentários de qual denominação você faz parte. Essa troca é super rica para nossa conversa. Capítulo 2. A primeira grande divisão. Agora sim, vamos nessa. As discussões teológicas, acredite, são quase tão antigas quanto a própria fé. E a primeira grande rachadura nessa árvore aconteceu lá atrás, no Concílio de Calcedônia, no ano de 451. E o motivo dessa divisão é fascinante. De um lado você tinha um grupo que hoje a gente conhece como as igrejas coptas ou miafisitas. Eles defendiam que Jesus tinha uma única natureza, uma espécie de fusão divino-humana. Já o concílio definiu que não, que Jesus tem duas naturezas distintas, uma divina e uma humana, na mesma pessoa. Parece um detalhe técnico, né? Mas essa diferença criou uma separação que já dura mais de 1500 anos. 6 séculos depois, veio a divisão talvez mais famosa de todas, o Grande Cisma de 1054, que partiu o cristianismo entre Ocidente e Oriente. De um lado, a Igreja Católica em Roma, liderada pelo Papa, com um foco maior na razão e na lei. Do outro, a Igreja Ortodoxa em Constantinopla, liderada por patriarcas e com um foco no mistério, na transcendência. O ponto crítico, a gota d'água, foi a cláusula filioque. Os católicos adicionaram no credo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Para os ortodoxos, isso foi uma mudança inaceitável da fé original. Capítulo 3. A explosão da Reforma. Pulando mais 500 anos, o cristianismo do Ocidente viveu a sua própria explosão interna. Pensa no cenário: muita insatisfação social e a invenção da imprensa, que fazia as ideias circularem como nunca. A Reforma Protestante não foi uma coisa só, mas uma série de movimentos super rápidos. Em poucas décadas, figuras como Martinho Lutero, o rei Henrique VIII e João Calvino criaram galhos completamente novos na árvore cristã. E se a gente pudesse resumir a ideia revolucionária que uniu todos esses protestantes, seria esta aqui: a Bíblia tem mais autoridade do que a Igreja e a sua tradição. Para os católicos e ortodoxos, a lógica é que a Igreja compilou a Bíblia, então a autoridade final é da Igreja. Para os protestantes, não. A autoridade máxima e final está somente nas Escrituras. Essa ideia muda tudo. Isso nos leva aos 3 primeiros grandes galhos protestantes. Primeiro, os luteranos, que mantiveram muitos rituais, mas com foco total na salvação somente pela fé. Depois, os calvinistas, ou reformados, que foram ainda mais radicais, enfatizando a soberania absoluta de Deus. E por fim, os anglicanos, que nasceram de uma treta política, o divórcio de um rei, e acabaram se tornando uma espécie de caminho do meio, com uma diversidade interna incrível. Capítulo 4. A ênfase na experiência. Com o tempo, a poeira da Reforma começou a baixar, e um novo movimento surgiu dentro do protestantismo. O foco começou a sair dos grandes debates sobre doutrina para algo, digamos, mais íntimo: a vida espiritual e a experiência pessoal de fé de cada um. E olha que interessante como isso se desenvolveu. John Wesley, o fundador do metodismo, pegou o modelo anglicano, que equilibrava as escrituras, a tradição e a razão, e adicionou um quarto elemento que para ele era fundamental: a experiência. A fé para Wesley precisava ser sentida, vivida, uma transformação real do coração que leva à santidade e também à ação social.
E esse foco no indivíduo foi ficando cada vez mais forte. Os batistas, que a gente poderia chamar de os protestantes dos protestantes, radicalizaram essa ideia. Para eles, o que vale é a decisão consciente de fé do adulto e por isso rejeitam o batismo de crianças. Já os pentecostais, bem, eles levaram a ênfase na experiência ao outro nível, buscando um contato direto, poderoso com o Espírito Santo, manifestado através de dons espirituais como a cura divina e o falar em línguas. E o impacto desse movimento pentecostal é impressionante. Ele é considerado o movimento religioso que mais cresce na história da humanidade. Só que no Brasil, a estimativa é que existam mais de 40 milhões de adeptos. É muita gente. Capítulo 5. Outras raízes, outras árvores. Muito bem. Agora a gente precisa analisar alguns grupos importantes que surgiram mais recentemente e que têm raízes teológicas bem distintas. E aqui é importante notar com todo respeito que a forma como alguns desses grupos entendem a natureza de Deus e de Cristo os coloca fora da tradição do credo niceno. Por isso, as denominações históricas geralmente não os consideram parte da mesma família cristã. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, surgiram nos Estados Unidos lá no século XIX. As principais distinções deles são a aceitação das visões de Ellen G. White como divinamente inspiradas, a guarda do sábado em vez do domingo e a crença no que eles chamam de sono da alma, de que os mortos estão inconscientes até a volta de Cristo. Com as testemunhas de Jeová, a distinção teológica se torna ainda mais central e clara. Eles rejeitam abertamente a doutrina da Trindade. Para eles, Deus é um ser único e absoluto, Jeová. Jesus é visto como o Filho de Deus, sim, a sua primeira e mais perfeita criação, mas ele não é o próprio Deus Todo-Poderoso. Essa visão sobre quem é Deus e quem é Cristo é o ponto principal que os diferencia. De uma forma parecida, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que a gente conhece mais como Mormons, também tem uma teologia não trinitária. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são um único ser em 3 pessoas, mas sim 3 personagens ou deuses distintos. Essa doutrina, junto com outras revelações como o Livro de Mórmon e a crença de que os humanos podem progredir até se tornarem deuses, cria um sistema de crenças bem único e separado da cristandade que segue o Credo de Nicéia. Capítulo 6. Uma floresta diversa. Ufa! Depois de percorrer todos esses galhos, cismas, reformas, a gente chega a uma pergunta fundamental. Toda essa diversidade, todas essas interpretações, no fim das contas, isso é uma fraqueza ou é uma força para o cristianismo? Sabe, talvez a gente possa olhar para essa árvore imensa não como um sinal de erro, mas como uma floresta diversa, cheia de vida. É verdade que essa diversidade causou divisões, muitas vezes dolorosas. Mas ela também pode ser vista como um sinal de uma fé vibrante. Uma fé que está sempre se adaptando, fazendo novas perguntas em culturas e épocas diferentes. E no final do dia, entender essa árvore toda nos ajuda a entender melhor quem são os nossos vizinhos. E aí, se essa nossa viagem ajudou a clarear um pouco essa história tão complexa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, compartilhar com alguém que também possa se interessar e, claro, deixar a sua reflexão aqui nos comentários. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.